Olá, tudo bem? Bom, então vamos lá. Nesta aula nós vamos falar sobre os documentos necessários para você registrar o seu negócio como MEI. E aí é importante essa aula antes do registro propriamente dito, né? Que vai ser uma aula posterior, para que você já providencie esses documentos aí, tá bom? Então vamos lá. Quais são os documentos necessários para registrar uma empresa como MEI? Primeiramente, o seu CPF, o seu RG, também vai precisar do seu título de eleitor, tá? E aí, aqui em relação ao título de eleitor, já tirando algumas dúvidas, né? Sim, ele é um documento obrigatório, certo? E caso você tenha alguma irregularidade, alguma coisa assim no título, não necessariamente essa irregularidade, ela vai impedir que você registre uma empresa como MEI, mas é necessário que você tenha o número desse título. E uma outra dica, vamos dizer assim, caso você tenha perdido o documento, não consiga encontrar ali, né, o número do seu título, você pode pesquisar o número do título no site do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Aí você coloca ali os seus dados, faz a consulta, pega o númerozinho do título e consegue registrar o seu MEI, ok? Dando continuidade, você também vai precisar do número de recibo da declaração de imposto de renda de pessoa física. E aí, aqui eu preciso te passar algumas orientações. Essa informação só vai ser exigida para quem fez declaração de imposto de renda de pessoa física nos últimos 2 anos. Então, se você nunca fez declaração de imposto de renda, ou se você fez há mais de 2 anos, não vai precisar dessa informação, tá bom? Se por um acaso você não fez a declaração, né, ou fez há mais de 2 anos, você vai precisar do seu título de eleitor. E caso você fez nos últimos 2 anos, aí no caso não vai ser solicitado de você o título de eleitor, mas sim o número do recibo da declaração, certo? E por último aqui, você vai precisar do endereço completo, e aí quando eu digo completo, com o CEP da sua rua, tanto o endereço comercial quanto o residencial. Aqui também eu tenho que te passar algumas informações. Primeiro, em relação à questão do CEP. O CEP, ele é obrigatório no momento de registro do MEI. Então, se por um acaso você não sabe o seu CEP, se no seu comprovante de endereço, né, de água, de energia, só tem o CEP geral, não tem o CEP da sua rua, o CEP geral ele não é aceito pelo portal do empreendedor, então já busque saber qual é o CEP da sua rua, tá? Procure os Correios, pode entrar no site dos Correios, e aí você consegue lá fazer uma busca para saber qual é o CEP da sua rua. E caso a sua cidade seja uma cidade pequena, que tenha CEP único, tá? Então, é um CEP só para toda a cidade, aí sim, esse CEP único, ele é aceito pelo portal do empreendedor, ok? Agora, se for um CEP geral, né, que tenha, mas que a cidade já tenha os CEPs das ruas, né, aí você vai precisar saber o CEP da sua rua. E aqui fala, em relação ao endereço, que tem que ser o endereço comercial e o endereço residencial. Em relação a isso, também tem uma informação para te passar. Você não é obrigado como MEI, a ter um ponto comercial, tá? Então, caso você não tenha um ponto comercial, uma loja, um escritório, alguma coisa assim, você pode sim registrar o seu MEI no endereço da sua residência, sem problema nenhum, tá? Agora, caso você tenha esse ponto comercial, então você vai precisar informar os 2 endereços no momento do registro, tanto o endereço comercial quanto o endereço residencial. E aí, assim, aqui causa algumas dúvidas, né? E trazendo aqui para vocês as dúvidas comuns, né? Porque também pode ser a sua dúvida, que é o seguinte: o comprovante de endereço, ele precisa estar no meu nome, que vou registrar a minha empresa como MEI? E aí eu te falo que não precisa, tá? Então, caso o ponto seja alugado, ou mesmo que não seja, o comprovante de endereço não esteja no seu nome, não tem problema nenhum. Você consegue registrar o seu MEI
normalmente. Até porque, uma última informação que eu tenho que te passar em relação à documentação é que você não vai precisar encaminhar esses documentos para lugar nenhum, não vai precisar digitalizar os documentos para colocar no momento do registro, você só vai precisar estar com eles em mãos no momento do seu registro para que você consiga ali, né, registrar o seu MEI sem ter nenhum tipo de problema. Ok? Então, eu espero que tenha sido claro, espero que tenha gostado da aula e vamos lá para a próxima aula. Até mais!